Bom, eu vou começar me apresentando aqui para quem não me conhece. Eu sou Ana Salzi, gestora de imagem, e trouxe uma convidada muito especial, uma profissional incrível, que é a Carol Arcajo, que vamos falar sobre um assunto super pertinente, né, que é a alimentação, algo que influencia muito na nossa autoestima e que pode ser, né, muito mais leve a forma de como a gente se relaciona, né, com o alimento. Até vou contar aqui uma história breve que eu conheci a Carol no final de 2020 eu a procurei porque a gente sempre tenta sozinha fazer algo, né? Ah, vou tentar aqui uma alimentação que eu vi na internet, fazer algo mais rápido, enfim. E que não funciona, né? E lá no final de 2020 eu queria perder ali uns quilos e falei, vou conseguir com a Carol, que eu sei que ela vai me ajudar. E de fato foi muito prazeroso, porque ela até fala sobre isso, né? De acrescentar mais alimentos do que tirar. E aí ela fez algo super personalizado para a minha rotina e até hoje influencia na minha vida, né? A forma com que eu lá atrás comecei a ver alimentos de outra forma, enfim, comecei a me alimentar com mais prazer. E eu vou chamar ela para falar mais aqui para vocês. Carol, se apresenta um pouquinho, quer dizer, né, se apresenta um pouquinho, não, fala um pouco, né, de você, enfim. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Carolina, eu sou nutricionista. Eu atendo há 10 anos já. Isso já denuncia um pouquinho minha idade, apesar de não parecer, né? E eu atendo crianças e adolescentes também, mas o meu foco atual é muito em saúde da mulher. Essas questões que você comentou muito de problemas que as mulheres têm, né? Menopausa, de repente ganhar um pouco de peso e se sentir mal com isso. Eu trabalho também com desportistas, então auxilio muito em pacientes que praticam maratona, corrida, musculação. Então é muito interessante associar a atividade física com a nutrição. E atualmente eu faço pós em nutrição comportamental, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Essa questão de entender por que o paciente não adere, dar técnicas para que o paciente consiga seguir melhor a dieta. Então, esse é basicamente o que eu faço atualmente. Show, muito bom. Bom, então aqui a gente fez ali uma ordem, né? Até para a gente começar a falar sobre essa associação de perder peso a algo que é uma nutrição ou uma alimentação, uma dieta que seja negativa, né? E que, na verdade, não precisa ser um peso fazer dieta, né, Carol? Uma coisa que é engraçado a gente falar, né, que a gente comentou sobre pós-carnaval. Muita gente, eu acho que a grande maioria das pessoas, né, quando começa o ano, coloca as metas de comer melhor, praticar uma atividade física, beber mais água e por aí vai. E eu não sei por que tem gente que começa só após o carnaval. Então, até a gente estava conversando, né, que seria um momento super propício para a gente falar sobre isso. E eu sempre faço os posts, ó, gente, se você quer um sinal aí de como começar, é esse aqui agora. Mas isso que você falou sobre associar dietas a algo ruim é muito presente aí. Então, muita gente ainda chega no consultório com esse sentimento de que comer bem é muito difícil, é muito caro, né? Eu vou cortar tudo de bom da alimentação. E a gente tem que chegar já com um espírito diferente, uma energia diferente, porque não precisa ser assim, tá? Então, o que você falou, né? Que eu montei algo personalizado para você. É justamente isso, é a gente entender o que o paciente come, como a gente pode adequar tudo aquilo em relação à rotina, a preferências. Então, você que está ouvindo a gente hoje, tire essa ideia de que nutrição é restritivo, que nutrição é difícil. Então, a gente pode sim ter um emagrecimento de uma forma tranquila, né? Como você falou, foi muito prazeroso. E aproveitar aí o caminho e tudo isso que vem, esses benefícios da mudança.
E, Carol, acho que também está associado com a rapidez, né? Por exemplo, eu quero perder peso, mas aí eu penso que tem que ser para ontem. Então, quando a gente fala de algo mais leve e prazeroso, é porque leva um tempo, né? Não você, se você deixar de comer, você vai emagrecer, obviamente, né? Então, quando a gente adequa alimentos corretos, né? Fazemos aí substituições, a gente consegue ter, sim, o nosso resultado, mas com um prazo, né? Que não vai ser tão a curto prazo, na verdade. Também tem Isso que você relação está aí. falando é perfeito, porque eu sempre uso a frase: há quanto tempo você tem esse hábito ou ganhou peso? Né? Ninguém ganha peso em dias, né? São semanas, meses, anos. Então, eu sei que quando a gente decide mudar, a gente decide, né, que a gente quer perder peso, é uma coisa que assim, a gente fala, não, vou cortar tudo, vou parar com tudo, porque você tem aquele sentimento de estar mais animado, né? Mas o Uhum. problema é, isso não é sustentável a longo prazo. Então, por isso que eu Exato. falei, vamos aproveitar o processo, entender que tem que ser aos poucos, né? Como eu falei, se você ganhou peso em anos, por que você quer perder em poucos dias? Então, isso é bem importante que o pessoal chega com essa ânsia aí de mudar do dia para a noite, com certeza. Exatamente. E é isso também em relação a hábitos. Né? Você decidir mudar alguns hábitos, substituir, né, alguns alimentos. Por exemplo, pão é algo muito tradicional até, né, do café da manhã ter pão. E às vezes a pessoa acha que ela tem que tirar o pão, mas ela pode sim fazer substituições, né? Tipo, de um pão diferente, que de repente vai dar uma saciedade mais a longo prazo aí no dia. Isso é muito legal. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é, eu não vou tirar, né? Como você falou, eu vou introduzir coisas novas. Então, nada, na verdade, eu sempre uso essa frase, né? A gente tem que entender que nada isolado nos prejudica. Então, Uhum. tem alimentos, o pão é um clássico que as pessoas já cortam da alimentação. Doces, né, como chocolate, às vezes uma bebida alcoólica, como vinho. Então, as pessoas já vêm para mim com aquela sentimento de, você vai cortar, nossa, não posso e tudo mais. Até alimentos tipo arroz, feijão. Porque o Sim. carboidrato ainda é algo que as pessoas têm muito medo, né, de consumir. E, pensou em emagrecimento, putz, cortei carboidrato. Mas isso que você falou de acrescentar coisas é perfeito, porque de repente você não precisa comer o pão todos os dias. Né? Eu uso uma frase assim: quando eu como muito de algo, eu deixo de comer outras coisas. Então, se de repente eu comer pão de manhã, pão à tarde, pão à noite, eu vou deixar de comer outros alimentos e outros nutrientes. Mas a gente pode trabalhar com rodízio, por que não? Então, segunda-feira você vai comer o pão, de repente na terça vamos tentar colocar uma panqueca que dê mais saciedade, como você comentou, ou de repente mudar o recheio desse pão. Uhum. Todo dia eu como meu pão com manteiga. Poxa, será que de repente você não poderia colocar uma proteína nesse pão? Será que você não poderia mudar o tipo de pão? Então, tudo isso acolhe o paciente, porque ele entende que tudo bem, ele comeu o pão dele, que é uma coisa que ele gosta muito, mas que de repente ele vai poder aí mudar as quantidades ou as coisas ou o dia a dia e por aí vai, né? Então, não tenham medo de alimentos específicos, porque não é o pão que vai te engordar, é realmente o contexto da alimentação mesmo. Igual, é, eu até tô lembrando aqui da minha mãe, né? De falar de batata, arroz. Nossa, eu tirei a batata, eu tirei o arroz, mas isso são alimentos que fala assim, é comida de verdade, né? Então, ao invés de você tirar, ou de repente você pode diminuir, né, determinado, porque de certa forma é um carbo, mas é um carbo que, diferente de algo que você vai desembalar, né? Porque por ser comida de verdade, né? Por ser algo mais nutritivo até. Claro. Isso é muito legal você falar, porque assim, a batata também é um alimento bem, vamos dizer assim, as pessoas têm medo, É, né, de batata e tudo mais. Mas eu sempre falo uma coisa, é muito melhor você estar bem nutrido e não ter fome ao longo do dia, então comer carboidrato, comer o arroz feijão, comer a batata, do que de repente você comer uma saladinha e uma carne só e dali uma hora ter fome e beliscar muito.
Mas isso, Uhum. Ana, é um clássico. Então, quando as pessoas vêm para mim e tentam emagrecer sozinhas, elas sempre cortam aqueles alimentos, a batata, de repente macarrão, arroz, feijão, a banana. Então, coisas que têm carboidrato ainda remetem a isso. E essa questão Sim. de comer comida, ela é perfeita, porque no processo de emagrecimento, vamos falar isso, né? Uma batata, um arroz, feijão, eles têm muito menos calorias do que um alimento industrializado. Então, você comendo um arroz, feijão, acompanhando com vegetais, uma carne, você vai se sentir muito mais saciado do que, de repente, abrindo um pacotinho, sabe? Então, isso é muito legal. Por isso que envolve individualidade, né? Tem um Uhum. caso engraçado, para te falar até de dietas, né? Às vezes o paciente recebe a dieta e ele fala: Nossa, mas tem mais comida do que eu comia antes. Como é que eu vou emagrecer comendo isso? E na verdade, não é que tem mais comida, é que tem mais comida que tem volume, que tem fibra, que dá saciedade. Então a gente tem que tirar esses mitos de alimentos aí, porque o pessoal ainda tem muito medo de comer comida, com certeza. Sim, muito bom. E também em relação com a água, né? Que e se hidratar durante o dia também é algo que dá mais saciedade, né? A gente não sente aquela fome. Às vezes você fala, tô com fome, mas não é fome, é que o corpo tá precisando de água. Sim, sim. Isso Mas eu vou te também. falar, isso é perfeito, porque assim, além da água ocupar um volume na sua barriga normal, né? Você toma e, enfim, de repente, aquilo que você achava que era fome não é fome, é uma ansiedade, né? Uma vontade de comer alguma coisa, e aí você toma água e vê que não, realmente não era. Mas assim, a gente fala que tem áreas cerebrais de fome e de sede que elas são não é no mesmo ponto, mas elas estão muito ligadas. Então, pessoas que bebem menos água, elas tendem a ter mais fome por conta disso, por conta dessa desidratação mesmo. Então, eu acho que a água é uma coisa tão fundamental, né? Então, eu sempre bato nessa tecla e eu sempre às vezes falo com o paciente, nossa, todos os médicos que você foi já falaram para você beber água, né? Então, quando você começa a beber água, muita gente tem esse problema, muita gente, né? Então, quando você não tem hábito de beber, você não tem sede, você às vezes fica nauseado quando você bebe, por isso que é importante esse processo. Mas quando você acostuma a beber, mas te traz um benefício tão grande, né? Você vê uma mudança na sua pele, no seu cabelo, no seu intestino. Então, aí a água eu acho que é o ponto principal. Se você quiser começar uma mudança, é bom realmente inserir mais, com certeza. Começar já com a água, né? E às vezes, como eu sempre tive dificuldade de tomar, né, muita água, o que eu faço, que eu aprendi a fazer? Eu faço uma variação. Então, eu tomo água natural, aí eu vou e tomo uma água com gás. Aí eu acrescento uma outra dose, eu boto limão. Então a gente pode fazer, né, deixar essa água mais saborizada, colocar também gengibre, que é gostoso. E assim, lógico, cada um coloca o que é gostoso para si, né? Pode botar ali uns moranguinhos também. Eu percebo que isso me ajuda muito a ingestão, né, de líquidos durante o dia. E fazer chazinho também, que dá aquele sabor, né? Porque às vezes a gente quer isso, né? Quer sabor, mas a água não tem aquele sabor. E aí a pessoa busca por mais sabor, então acho que é uma forma bacana, né? De fazer mais uma hidratação aí durante o dia mais saborizada, né? Mais gostosa. Perfeito. Isso é uma pergunta muito frequente. A água com gás faz mal? Claro que não. É uma água, ela talvez tenha um pouquinho mais de sódio do que uma água normal, mas dentro de um contexto do dia isso não vai fazer diferença nenhuma, então pode consumir. Isso da água saborizada é muito legal você falar, porque ajuda muita gente, né? Então, para quem não sabe o que é isso, nunca fez, né? A gente sempre orienta o paciente a colocar numa jarra de água, por exemplo, como você falou, né? Às vezes uma canela em pau, um gengibre, às vezes um cravo, enfim, coisas que agradam o paladar, porque aí só de você ter aquele fundinho de gosto ajuda bastante também. E chás perfeitos para o frio, né? Então, chegou o frio, a maior queixa das pessoas é: nossa, eu não consigo beber água, não tenho sede, o que eu faço? E o chá é muito legal. Lembrando que evitar de adoçar, né? Porque aí você vai estar
acrescentando açúcar ao longo do dia. Mais uma dica que eu dou também, essa garrafa minha, por exemplo, ela é bem grande, ela tem 750 ml. Para quem tem dificuldade, às vezes é bom você impor metas. Então, por exemplo, eu vou tomar 2 dessas por dia. Ah, eu tenho água aqui. Nossa, ó, já é meio-dia e 17, eu não tomei tanto. Então, à tarde eu tenho que tomar um pouquinho mais. Na verdade, assim, não tem uma regra, mas todas essas coisas que você comentou ajudam muito, né? Então, por isso que é legal a conversa individual da consulta, de Exato. entender qual que é a sua dificuldade. Ah, não, de repente tomar ao longo do dia golinhos, de repente colocar copos e ir levantando. Quem trabalha home office fica o dia inteiro sentado, às vezes fica entediado, né? Mas essas dicas que você deu são perfeitas, são bem, bem úteis mesmo. É legal. E assim, até de repente um chá gelado, né? Se um dia é mais quente, faz um chazinho que dê para você tomar ele gelado para. Ah, não quero quente porque eu tô com calor, nossa região aqui, né? Aqui é mais quente. Então, o chá gelado funciona bem, né? Também. E, e aí, outra coisa, falar sobre algo bem bacana, que é a nada engorda de forma isolada. Eu É, gosto bastante que você fala sobre isso. eu vou te falar, é o que a gente estava falando do pão, né? É porque assim, o que é o engordar, na verdade, né? Quando você. O engordar é consumir mais calorias do que você precisa, tá? E aí o corpo ele vai estocar essa energia a mais que você consumiu na forma de gordura. Basicamente é isso, vamos falar basicamente, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, por que o pão não engorda? Porque o pão, se você inserir ele dentro de um contexto e você estiver consumindo uma quantidade boa de calorias, ele não vai te engordar, né? Só que as pessoas pensam no alimento isolado. Ah, o pão engorda, o chocolate engorda. A gente falou do chocolate. Eu gosto muito, e eu sei que você também, de consumir Uhum. o chocolatinho com café. Porque, assim, é muito diferente você consumir 2, 3 quadradinhos com café ou depois de refeição do que você sentar e comer uma barra toda, né? Então, eu sempre tento falar para as pessoas muito essa questão de não olhar o alimento isolado, mas o contexto da alimentação. Então vamos falar do pão, que é uma coisa que, nossa, muita gente corta e tal. Se você conseguir ter um dia saudável, balanceado, por que não inserir o pão, pelo menos de manhã, que você gosta muito? O grande problema, Ana, de você restringir alimentos, de você tornar alimentos vilões, é que a hora que você for comer, você vai acabar comendo muito. Então pensa só, Uhum. você gosta muito do seu chocolate. E aí você passa em consulta comigo e eu falo, Ana, você não vai poder comer mais chocolate, porque não é um alimento saudável, mas eu vou te liberar 2 refeições livres no final de semana para você comer. O que você vai fazer quando Comer chegar? tudo. Comer uma barra inteira, pelo menos, e uma sobremesa, e de repente emendar em alguma outra coisa, porque aquela vontade foi muito frequente, ela foi aumentando, né? Então, entender que o alimento, que não existe vilão, que não existe um alimento que te engorda, te faz conseguir encaixar tudo o que você quer. Então, as pessoas falam pra mim, nossa, mas como é que você consegue comer, por exemplo, eu posto o meu chocolate, meu café com 2 bis. Nossa, quando eu como bis, eu como a caixa toda. Como é que você consegue comer 2? Porque eu tenho todo dia, né? Então, eu vou ter Sim. hoje, eu vou ter amanhã, eu vou ter domingo. Então, isso é muito legal de se falar, porque isso deixa o processo mais leve, né? E tira a culpa das pessoas. As pessoas têm muita culpa por comer. Nossa, meu Deus, comi um doce. Ai, não deveria ter feito isso. Nossa, comi um pão. E o alimento, ele não tem que te dar culpa, ele tem que te trazer prazer, né, com a sua família, ele tem que te ajudar a chegar no seu objetivo também, ele tem que nutrir seu corpo, mas assim, tirar esse processo de culpa que as pessoas têm. Sim. E uma coisa que acho que é bem interessante, a questão hormonal, né? A gente está ali, porque nós mulheres temos nossos altos e baixos, né? Principalmente, eu acho, quem toma anticoncepcional, eu percebi uma diferença muito grande. Nem fazia ideia o quanto, quando eu tomava anticoncepcional, mexia, né, com o meu humor e até com a ansiedade, a vontade de comer. E a gente acha que essa ansiedade, ela tá mais voltada assim. A gente não associa a questão hormonal, né?
associar a outras questões. A gente fala, ai, nossa, eu tô ansiosa por causa disso, por causa daquilo, mas de repente você pode perceber que é mais hormonal. E essa ansiedade, eu tô falando porque aconteceu comigo, né? Ela é hormonal e você desconta o quê? Principalmente se você faz um home office, né? Aí, ai, o que eu vou beliscar agora? Ai, o que eu vou... Né? Porque, de alguma forma, a A gente geladeira traz... tá muito fácil ali, né? A geladeira tá muito pronta. É, ou até mesmo quando a gente trabalha num escritório e leva o lanchinho ou passa passam algumas pessoas vendendo bolo de pote, não sei o que, aí você vai, você, né? Mas essa questão hormonal, ela influencia muito, né, na nossa alimentação pela questão dessa ansiedade que proporciona. Então, o que você fala, assim, referente a isso? Olha, eu vou te falar, isso é muito comum, tá? Isso é uma das grandes causas, porque assim, vou comparar o homem e a mulher para a gente entender um pouquinho isso. O homem, ele tem a parte hormonal muito mais estável que a mulher, né? A mulher tem o período de ovulação, tem a menstruação, né? Então, tudo isso afeta. Por que que afeta, na verdade? Sempre que a gente tem uma variação em estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, a gente tem variação também em hormônios de prazer, de ansiedade. Então, você tem, de repente, um pico de cortisol, que é aquele hormônio que a gente libera no estresse. Ou você tem uma baixa de serotonina, que é aquele hormônio que deixa a gente feliz, com bem-estar. Então, tudo isso reflete na alimentação. Porque pensa uma coisa, você vai menstruar. Então, você tem uma queda nos seus hormônios femininos, né? Para menstruar naturalmente. E essa serotonina cai muito. Então você já fica mais depressiva, mais chorona. A mulher, em geral, tem alguma alteração de humor. E aí o doce, por exemplo, além dele ser um conforto aí porque ele é gostoso para o paladar, ele vai aumentar essa serotonina que está baixa. Então você naturalmente tem mais vontade de comer isso. E as mulheres que tomam pílula, isso eu vou te falar que assim, você me relatou isso da pílula, e eu também senti quando eu tomava. Tem mulheres que super gostam, que tomam e se sentem bem, mas métodos contraceptivos que mexam com a parte hormonal, eles tendem a prejudicar também. Por isso que a gente tem, Ana, que olhar para um paciente como um todo, né? Entender não só a parte de... Porque eu sempre falo assim, se fosse tão fácil emagrecer quanto somente seguir uma dieta, a gente não teria obesidade, a gente não teria doenças crônicas no mundo, né? Porque a gente simplesmente daria um papel, seguiria e acabou. Então, como que a gente trabalha essa questão, né? Que você comentou da parte hormonal. Essa questão da saciedade que a gente comentou antes ajuda muito, porque sempre que o corpo está mais saciado, a tendência é que ele peça menos açúcar. Então, de repente, aí no momento, vou entrar em TPM, vou aumentar vegetais, vou aumentar fibras, vou aumentar proteína. Então, isso é uma boa estratégia, né? Trabalhar com essa não restrição. Bom, o que você sente mais vontade de comer na TPM? Nossa, eu amo chocolate. Então, vamos manter esse chocolate. Eu prefiro que você tenha esse chocolate todo dia e come em pequena quantidade do que aconteça o que a gente comentou. Eu corto chocolate, você vai chegar, já vai estar de TPM, já vai estar estressada. Você vai acabar querendo se recompensar, né? Então, é muito legal isso que você falou, porque a nutrição, ela é integral, né? Então, ela vai trabalhar hormônio, exames, sinais e sintomas, preferências, né? Atividade física. Então, por isso que é importante essa individualidade mesmo. Legal. E aí a gente falou também, né, do comportamento que está ligado à forma como nos vemos. E aí entra tudo, né? Até a questão da ação, né? Porque acontece muito, já aconteceu comigo, de estar insatisfeita com o meu peso, né? E não fazer nada ou tentar fazer coisas que eu sozinha não conseguia. E aí a gente começa a se ver, né, de uma forma distorcida, vai mexendo com a nossa autoestima e a gente vai esquecendo do que a gente tem de bom, né? Por exemplo, da nossa habilidade, né? Do que você faz ali no seu dia a dia, você começa a não se perceber, né, como realmente você é. E às vezes precisa outras pessoas olharem para você e falar, não, mas você é assim, né?
E nem sempre a gente tem essa outra pessoa para dizer, né, pra gente. Então, influencia muito, né, na nossa autoimagem também, né, na autoimagem e na nossa autoestima. E às vezes essa falta de ação, eu falo que o intuito da live é para que as mulheres que aqui, né, estejam, falo mulheres porque em maioria né, as pessoas no qual a gente, né, trabalha, é, saiam, né, ou assistam e após isso tomem alguma decisão para que consigam se ver, né, de forma diferente, porque eu falo que tudo que é desafiador para a gente e a gente bota para fazer, né, por exemplo, fazer exercício físico para mim era super desafiador. E 2022 foi o ano que eu mais fiz, né? E aí eu botei meta para 2023. Falei, bom, se eu fiz bastante, então 2023 eu vou me superar. E isso é legal porque a gente, quando consegue atingir, né, a meta de determinada, né, coisa que a gente sabe que vai fazer bem, nos fortalece a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Então, primeiro a nossa autoimagem, porque depois a nossa autoestima, né? Primeiro é o que a gente vê, depois o que a gente sente. Então, que as pessoas aqui, né, as mulheres, tomem a decisão de algo. Se for para hábitos, né? Mudar aí seus hábitos diários, que sejam de pequenas coisas que de repente possam haver alguma substituição, alguma mudança, porque eu falo que eu trago super nos meus atendimentos sobre hábitos, que os hábitos, eles nos levam a objetivos que a gente nem imagina e sim, faz diferença, né, para nossa autoestima. Então, Eu acho que uma coisa que eu queria complementar que você falou, eu acho que ainda as pessoas associam muito a estética à futilidade, sabe? Ah, nossa, mas como é que você. Nossa, você. Só porque você tá acima do peso, ou só porque, né? Mas a parte externa, ela impacta diretamente na parte interna em relação à autoconfiança, em relação a tudo, né? Então, isso você pode falar muito bem sobre, né, questão de como se vestir, a imagem que você quer passar, mas da parte nutricional, eu vejo que mulheres ou homens, enfim, pessoas que emagrecem ou que chegam a um objetivo, eles transparecem uma autoconfiança muito maior, né? Então, a gente entende que aquilo é um contexto, né? Então, quando você se sente bem com quem você é, você se sente bem com o que você vê no espelho, eu até uso uma frase em consulta falando de comida. Comer é muito bom, mas se sentir bem com o que você vê é muito melhor. Né? Então, assim, tem que associar, né? Não, a gente não vai, obviamente que você não vai deixar de comer porque você, né? Mas equilíbrio nisso tudo, né? E imagino você, as suas clientes que você atende, né? Quando de repente elas emagrecem ou melhoram a alimentação e melhoram e colocam uma roupa e se sentem bem, como isso deve impactar na vida dessas pessoas. E eu sempre falo, eu gosto de trazer a alimentação, né, como um pilar, né, do autocuidado, porque influencia, sim, como ela se sente. E uma mudança de hábito, eu tenho clientes que falam, e olha assim, eu estava fazendo um processo de consultoria de imagem, mas eu falei sobre hábitos e sobre alimentação, mas eu não dei nenhum, obviamente não sou nutricionista, não dei, né, nada assim, mas ela mudou, né, buscou profissionais e fez as mudanças que para ela fez sentido e que ela se sentiu muito melhor. E ainda elas colocam, olha, me sinto melhor. Mas não é essa questão da estética, de você ter um tanquinho, não. A questão é mais assim, você tá gostando do que você vê, tá se sentindo bem com o que você vê. Isso com certeza influencia, porque não adianta a gente trabalhar a estética por fora, tipo, eu vou colocar modelagens X com cor Y, sendo que por dentro a gente não se sente confortável, né, com a gente, com o nosso corpo. Eu falo que primeiro você tem que se olhar nua e
se sentir feliz. Depois a gente vem com a vestimenta, né? Para completar aí e transbordar para o mundo, transmitir o que você tem por dentro, né? Não é só, a gente transmite o que a gente tem por dentro, na verdade, né? Não é o inverso, porque o inverso é personagem. E deixa eu ver aqui. Algo legal que eu queria falar sobre maternidade, né? Pós-maternidade, ou, na verdade, antes, durante e depois, para a gente falar brevemente, porque é algo que eu percebo também, um comportamento. Então, por exemplo, se a gente traz um hábito, né, antes da maternidade, muito provavelmente eu percebo que tem muitas mulheres que às vezes estão gestantes e aí pensam, porque eu tô grávida, eu posso comer aquele doce, aquilo. E aí acaba engordando demais e aí esquece que tem um pós, né? Que eu sei que eu vejo, né? Não passei, mas eu vejo muitas mulheres sofrerem com o pós, porque tem toda a questão hormonal ali durante e depois, né? E vamos falar um pouco disso, assim, né? De repente manter algo, não que você precisa fazer dieta, obviamente, mas algo que você possa se manter saudável e depois não sofrer tanto para querer perder peso, né? No momento que você tá cheia ali de hormônios, fazendo mil e uma função, dando de mamar, tendo que beber água, enfim. Olha, eu vou te falar, essa questão da maternidade, ela tem dois pontos. Primeiro, essa questão do pós, né, da mulher se sentir bem, porque é uma fase muito de, como você falou, muitos hormônios mudando, né? Já tem uma mudança hormonal muito grande quando você engravida, depois uma mudança muito grande quando você vai amamentar. Tem a questão de ter ali um filho que você não tinha e você fala, meu Deus, e agora? Tem toda essa questão, né, da parte da mulher, mas tem a parte também nutricional que a gente tem que ter em mente, que vai favorecer tanto a mulher como o bebê. Então, eu falo muito para as mulheres que me procuram. A gestação, eu sei que muitas vezes a gente tem essa questão que você falou, né? Vou comer por dois, nossa, vou aproveitar tudo que eu não comi. E, na verdade, é o momento de ser mais saudável possível. Porque você está nutrindo não só você, como o seu filho, né? Então, o que eu oriento as mulheres? Tem muita mulher que tem muito sintoma do tipo, muito enjoo, a mulher não consegue comer coisas específicas, então, eu não consigo comer vegetais, eu não consigo comer proteína. Por isso que a gente tem que acolher essa mulher e transformar isso no melhor possível, né? Então, bom, você tá com muito enjoo, você tá vomitando, você tá com azia, de repente você tá constipada, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? E entender a situação dessa mulher e melhorar, mas mostrar para ela justamente isso que você falou. Ó, se você se cuidar na gestação, você vai fazer não só bem para você e para o seu bebê, mas como você vai se sentir muito melhor no pós. Então, é muito legal essa questão que você comentou, porque é uma fase de muitas questões e é uma fase também de muitos exageros, às vezes, né? Que você vê aquelas gestantes que engordam demais, 25, às vezes 30 quilos. Então, é muito complicado. Mas é muito legal a gente trazer isso, porque muitas mulheres vivem. Sim, e dá para trazer, e dá para, tipo, tô gestante, vou procurar uma nutricionista, não para uma dieta, mas para ter uma alimentação mais nutriente, com mais nutrientes, né? Uma alimentação mais saudável, enfim, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, não fica só para dietas, né, Carol? Mas a nutricionista, ela é muito relacionada a emagrecer, né? E as pessoas não entendem que, assim, existe uma gama de coisas. Então, por exemplo, um paciente... Propriamente, eu vou falar de parte estética, né? Ganho de massa magra, a nutricionista pode te auxiliar. E fora inúmeras doenças, né? Então, tirando da parte aí consultório, mas parte mais hospital, clínica, um paciente renal, um paciente oncológico, enfim, tantas outras coisas que a gente pode trabalhar em consultório, não só emagrecer, né? Que as pessoas têm essa questão. No caso da gestante, a gente não recomenda emagrecimento, né? Porque ela precisa de nutrientes para nutrir e desenvolver esse nenê, mas comer saudável, eu digo, né? Se tem uma mulher vendo a gente que pretende engravidar ou que está grávida,
cuidar muito dessa parte, porque isso vai ser fundamental aí, tanto para o pós, depois a introdução alimentar do bebê, todos esses hábitos aí vão ser muito importantes, com certeza. A Paula falou aqui, né, que fez toda a diferença, né, ela cuidar da alimentação na gestação. E o corpo sente, né, depois ali com todo a questão hormonal, influencia, né, na nossa energia, porque você no pós ali, né, maternidade, que você acabou de parir, você precisa de mais energia, porque você vai dormir menos, né, vai dormir menos, enfim, tem muita coisa que envolve. Então, a alimentação, com certeza, ela faz toda a diferença, né? Bom, é isso, falando sobre os hábitos, mudanças de hábitos, que é o que, né, influencia, inclusive, no sono, né, Carol? Sim, sim. A gente, quando você se alimenta, de repente, come muito pesado, come muita gordura ao longo do dia, você tem um prejuízo no sono, com certeza. E no sono, a gente libera hormônios de fome e saciedade. Então, a gente vê na nossa prática que pessoas que dormem muito mal, ou têm aquela rotina muito ruim de sono, elas tendem, inclusive, a ter mais fome durante o dia. Então, você vê que, assim, é um conjunto, né? É praticar atividade física, é dormir bem, é se alimentar bem, é beber água. Por isso, como eu falei, a gente tem que ver o paciente de forma integral mesmo e unir tudo isso para ter uma boa saúde, com certeza. Sim. E aí, será que temos perguntas? A gente abre um minutinho para perguntas, né? Se for o Se alguém caso. quiser perguntar alguma coisa do que foi falado, alguma dúvida que eu puder ajudar em relação à alimentação. Então, assim, só para finalizar, o que você diria para a pessoa que quer mudar de alguma forma, ou decidir agora que ela vai fazer algo diferente? O que você Tá. diria? Olha, eu diria, primeiro, comece de forma positiva. Não comece encarando isso como um fardo, como algo ruim, porque isso só vai te trazer benefícios. Então, quando a gente trabalha a nossa mente para entender que aquilo é possível, isso faz toda a diferença. Segunda coisa, se você não conseguir procurar um profissional, que seria o ideal, porque tem pessoas que às vezes não têm a condição e tudo mais, trabalhar aquilo que eu falei. Ao invés de excluir, introduza coisas novas. Ao invés de tirar seu pão, coloque um café da manhã diferente, introduza uma fruta no lanche, comece a comer, de repente, um quarto do seu prato no almoço de salada. Pequenas coisas que você fizer vão ajudar, né? E outra coisa importante, gradual, fazer as coisas graduais, como você falou, né? Não querer mudar tudo do dia para a noite. Ah, eu tô sedentário hoje, eu vou começar a academia 6 vezes por semana. Não, começa 2, começa 3, vai aos poucos, né? Espera o seu corpo se adaptar a essa mudança. Então, eu acho que esse é o princípio aí, começar aos poucos, introduzir coisas e começar já de forma positiva. Porque você vai sentir que melhorando, você vai melhorar tanta coisa. Como a gente falou, mente, corpo, intestino, autoestima, vai vir tudo aí como um bônus dessa grande mudança, né? Perfeito, perfeito. Isso que você falou de intestino, né? Realmente, a palavra enfesado, ela é muito real, né? Sim, totalmente. Gente, faz Totalmente. muita diferença o intestino funcionando plenamente. É maravilhoso. Com certeza, tem toda a razão. Perfeito. Carol, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Vamos encerrando. Tem algo que você gostaria de acrescentar? Olha, eu queria agradecer pelo convite, foi muito bom. Eu acho que essa questão, as nossas áreas, elas são totalmente ligadas, né? Então eu Sim. acho muito legal a gente poder falar sobre isso e trazer essa informação para a maioria das pessoas, para a gente deixar tudo mais leve. Mas gostei muito, acho que foi um papo aí muito bom. E é o que eu falei no início. Se você está esperando um sinal para começar a mudar, né? Pós-carnaval, de repente fez alguma promessa, é hoje. É isso que você tem que fazer. Perfeito. Decida, né? Com certeza. Show, lindona. Muito obrigada. Obrigada a todos, né, que participaram aí, que nos assistiram, que, enfim, que tenham um excelente dia. Um Beijo. beijo.
Tio de Claire mandando Adorei, viu? parabéns. Pai Eu presente, também. meu pai estão sempre ali para apoiar a gente, né? É muito bom, é muito bom. Beijão, lindona. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Paula. Mandou, foi show. Beijo. Obrigada.